Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 21 de maio, estamos na 7ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós iniciamos nessa segunda-feira a segunda parte do tempo comum, do tempo ordinário da Igreja. Tivemos um tempo logo após o tempo do Natal e entre o Natal e a Quaresma, depois de passado as festas pascais, o tempo pascal, nós retornamos com o tempo comum. E esse tempo vai nos conduzir até o final do nosso ano litúrgico. Assim, começamos a refletir novamente com os acontecimentos do ministério público de Jesus. Estamos escutando o Evangelho de São Marcos. E hoje nós temos como reflexão esse episódio desse exorcismo, desse espírito surdo e mudo, desse menino, que acontece nessa manifestação de incredulidade, principalmente dos discípulos, da falta de fé. E nós percebemos que o Senhor, Ele tem palavras fortes em relação aos discípulos que ainda precisam crescer, ser fortalecidos do crer, no ter fé. Mas ao mesmo tempo, queridos, nós temos um belíssimo testemunho nesse trecho, que é o pai do menino possuído,
que clama de forma suplicante ao Senhor. E nós temos essa resposta de Jesus: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Mas aqui eu queria chamar a atenção para a resposta desse pai. Ele se reconhece um homem de fé, mas ao mesmo tempo ele se rebaixa. Ele manifesta uma súplica humilde, dizendo: sim, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós temos nesse trecho bíblico um grande passo, podemos até falar um segredo, para que cada vez a nossa fé seja crescida, amadurecida. Não existe fé madura sem o dom, a virtude e o exercício da humildade. Podemos dizer que a fé é aquela realidade que nos toca a Deus, mas a humildade é a realidade que sedimenta a fé em nós. Quanto mais nós tivermos a fé sedimentada por um coração humilde, um coração transparente, um coração que manifeste a Deus a sua verdade, cada vez mais o dom da fé, ele se fortificará em nós, crescerá. Não existe fé crescida, fé madura, se nós não formos humildes, não apresentarmos ao Senhor as nossas faltas, aquilo que nos carece. É necessário, querido irmão. Por isso que não existe fé madura sem a virtude de um exame de consciência, sem uma devoção ao confessionário, porque é de fé em fé, de confissão em confissão, de passo de simplicidade e humildade, que nós vamos crescendo cada vez mais no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. E por fim, o Senhor, Ele dá o diagnóstico. Por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Porque tem espíritos, demônios, que só são expulsos pelo poder da oração. Porque, queridos, um coração humilde é um coração que reza. Logo, a oração é a manifestação da humildade. E a humildade é o grande sustento para que o nosso coração seja fortalecido e crescido na fé. Que o Senhor nos faça compreender esse mistério espiritual, essa graça espiritual, que com um coração orante possamos sempre mais crescer na intimidade com Deus, crescer em nossa fé. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.